Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente, a gente vai explicar um pouco sobre nossa linha de grande formato, principalmente corte. A gente sabe que é uma dificuldade de todos os profissionais em tentar fazer o corte desse tipo de revestimento. Um investimento caro, requer técnica e requer ferramental para isso também, tá? Nós temos 3 modelos hoje em linha. O sistema C320, que é um modelo fabricado pela Cortag. É um produto que a gente desenvolveu lá em 2019, 2018. Então é um produto robusto para atender as lastras importadas, as lastras mais pesadas, tá? Tanto é que ele tem uma capacidade de carga de 200 kg. Então é um produto realmente mais pesado, com valor agregado mais alto em comparação aos outros dois. Desenvolveu essa solução e a outra que o Almir vai apresentar depois, pensando em 3 pontos. O preço da ferramenta, realmente a gente conseguiu deixar o valor delas um pouco mais barato em relação ao primeiro que a gente já tinha em linha. Segundo, peso da ferramenta. Então aqui a gente tem uma ferramenta muito mais leve em comparação ao primeiro. Com a evolução do grande formato, mudou a área de aplicação e também mudou o projeto que o arquiteto desenvolve para apresentar para o seu cliente. Ou seja, em uma peça dessa, tem profissional que vai fazer cerca de 20 furações nela, dependendo do projeto. Um ambiente de cozinha industrial, e principalmente vai fazer alguns recortes. Infelizmente, o profissional não vai fazer o assentamento sempre de uma peça inteira. O terceiro ponto de atuação dessa ferramenta são as opções de modulagem. Eu consigo atender esse tipo de ferramenta para poder atender qualquer tipo de recorte, seja um recorte em formato de L, seja um recorte em formato de U, né? Um arremate, uma peça que tenha recebido mais de 10 furações. Quem é profissional da área sabe que a partir do momento que eu faço qualquer recorte, qualquer furação numa peça desse formato, eu já fragilizo a peça a ponto de comprometer a movimentação, ou seja, qualquer movimento errado, que eu não tenha uma ferramenta adequada, eu tenho o risco de quebrar essa peça, tá? Então ela vai atuar justamente nesse ponto, ela vai estabilizar a peça por completo até a gente fazer a movimentação e o assentamento dela, tá? Vamos passar para o Almir, que ele vai apresentar o sistema intermediário que a gente tem. Pessoal, falando um pouquinho agora para vocês sobre o nosso sistema de movimentação, o C250. Ele é bem parecido com o sistema como o Jordan apresentou para vocês, porém aqui a gente tem 6 ventosas, a gente tem uma capacidade aqui de 150 kg, pessoal, e aqui a gente vai conseguir trabalhar com peças de até 2,50, tá? Então, assim como o Jordan falou, é uma praticidade muito grande para a gente. Para os profissionais que estão trabalhando nessa área, eles sabem a dificuldade que é movimentar uma peça dessa daqui sem que não tenha esses equipamentos. Passando para a parte de corte, para a gente executar um corte, seja um corte filete de 2 centímetros, 3 centímetros, primeiro de tudo, tá? A gente precisa ter uma bancada estabilizada, tá? Não adianta a gente aderir um método de tentativa e erro executando um corte nessa peça. Então aqui a gente tem 2 bancadas profissionais, as duas vai ter uma capacidade de carga, cada uma delas, de 200 kg, então tem uma bancada muito ampla, que vai aguentar bastante peso. As duas juntas vai suportar um revestimento de 3,60 por 1,20, ou seja, o maior revestimento que a gente tem hoje é 3,20 por 1,60, então ela já vai atender fazer um tipo de recorte, tá? Mas a dificuldade profissional é realmente entender que para trabalhar com esse tipo de revestimento, a gente precisa de uma bancada, tá? A gente tem a bancada profissional, mas a bancada adaptada também funciona. Para adaptar uma bancada para suportar um revestimento desse, eu costumo dizer que são 3 pontos. Primeiro, apoio total do revestimento, ou seja, esse revestimento que a gente está cortando, ele não está em balanço, tá? Se a gente for fazer um corte em formato de caixinha ou formato em L, eu não posso deixar esse revestimento em balanço, tá? Segundo ponto, estabilidade. Se eu estou com uma peça de 2,5 por 1,20, que é esse exemplar aqui, eu coloquei em cima da bancada que eu adaptei, e tenha pontos frágeis, que tenha movimentação, o que vai acontecer se a gente fazer um corte com a serra mármore, com a esmelhadeira? A vibração da ferramenta vai ser transferida para a peça, tá? Então vai comprometer o nosso corte. Então a gente precisa garantir que a peça esteja apoiada e estabilizada. Então a gente faz um risquinho para trás, só para não perder a área de corte, né? E inicio com uma pressão até o final. Eu não preciso correr. Faço um estralinho bem aqui, ó, e eu só aplico uma pressão até fazer o destacamento desse filete, tá? Então um filete de 3 centímetros que a gente conseguiu destacar. Trabalhando com a ferramenta profissional, a bancada profissional da Cortag, a gente consegue modular os trigos. Ou seja, para o cara que trabalha com porcelanaria, trabalhando com porcelanato, uma lâmina sinterizada, ele vai abrir a cuba
né, vai abrir a abertura de uma cuba de uma peça, eu consigo remover os trilhos ou consigo modular ele para poder fazer esse tipo de recorte. Nesse caso, como ela é vazada, consigo diminuir o trilho, tá, para que meu risco passe em cima da área de apoio. Depois disso, eu vou modular de uma forma que eu consiga destacar. Nesse arremate de 30 centímetros, a gente não pode se dar o luxo, principalmente numa peça dessa, tá, de riscar a peça e puxar esse arremate de 30 centímetros para fora da bancada, tá? Mesmo procedimento. Risquei a peça. Beleza. O que eu posso fazer aqui nesse caso, tá? Se eu não tenho uma bancada profissional, eu vou destacar sempre esses dois pontos que a gente começou, estralar a peça, puxando para esse sentido que o abrir ele vai puxar. Por quê? Ali eu tenho uma área de segurança. Se eu puxar para essa posição, o próprio peso da peça corre o risco de quebrar o arremate fora de posição. Então aqui, ó, pode chegar mais perto, ele vai seguir o procedimento que a gente iniciou. Aí, estralou. Beleza? Agora eu vou fazer o mesmo procedimento do lado de cá. Então, lembrando, uma peça mais espessa eu posso dar uma batidinha. E eu venho aqui, ó, quanto mais na ponta eu deixar, mais fácil vai ser eu estralar essa peça. Aqui já destacou, ela já abriu. Coloco o risco em cima do trilho. Como a gente está trabalhando com uma bancada profissional, eu consigo ter acesso debaixo dela. Para quê? Eu destaquei as duas pontas, eu abri uma fenda. Eu posso vir calçando esse revestimento com uma cunha, mini cunha, algum objeto que eu consiga fazer esse movimento no revestimento, ó. Consigo colocar ele em alavanca. Aí o corte inicial que a gente fez lá naquela ponta e nessa ponta, eles vão se encontrar por conta do ajuste de altura que a gente faz debaixo da bancada. Se a gente não toma cuidado na adaptação da bancada para a gente não ter acesso, fica um pouco mais difícil. Ó, vamos colocar aqui, ó, não totalmente fora da bancada, vamos colocar bem no limite. E uma peça dessa, 7 milímetros, a gente abriu as duas pontas, né? Com segurança, qual que é o correto? A gente deixar em cima da bancada e calçar ela de baixo. Aqui eu tenho mini cunha e tenho cunha convencional. Pode ser que você consiga fazer dessa maneira que a gente está tentando fazer, tá? Mas dependendo do revestimento, ele pode desviar o corte. Então aqui a gente vai tentar separar. Note que eu coloquei o risco bem no limite do trilho, tá? Então a gente vai aplicar uma força. Beleza. Destaquei a peça, tá? Então uma peça de 7 milímetros, um arremate de 30 centímetros, eu consigo destacar. Lembrando, essa é a primeira etapa, tá? Eu tenho outras formas de fazer, como eu citei. Consigo calçando essa peça que dá ainda mais segurança, beleza? A partir do momento que eu calcei essa peça, eu posso dar uma pressão no meio, ela vai destacar normalmente. A gente destacou esse arremate, esse próprio arremate a gente vai destacar em 15 centímetros, metade da peça. Mini cunha, tá? Ela tem de 0 até 5 milímetros de altura. Então o que a gente fez? A gente calçou aqui no início e calçamos a peça por inteiro. Então aqui, ó, você consegue identificar o desnivelamento. Beleza? E debaixo desse risco que a gente fez aqui, ó, tem uma cunha aqui, outra aqui, e distribuindo pela peça inteira. Bom, a gente fez aquele procedimento, estralamos as duas pontas. O que a gente vai fazer? Uma peça inteira é a mesma coisa, só tem que tomar cuidado na adaptação da bancada para você ter acesso debaixo dela. Então aqui a gente vai aplicar pressão. O que aconteceu aqui? A gente riscou, estralamos as duas pontas, aliviamos a tensão dela e só calçamos ela, ou seja, criamos um desnivelamento para a peça separar. Uma peça inteira é o mesmo procedimento. Para acabamento, a gente vem com a buchinha para tirar o acabamento da craquelado ou perfil de corte que essa peça tem, tá?